Até, inclusive, a violência do mundo, a maldade do mundo é uma sombra coletiva que a gente tem. É uma sombra que o mundo tem. E essa sombra só existe porque as pessoas não têm consciência da sombra individual, da sombra própria. Elas não têm consciência, elas não trabalham com isso. Por quê? Porque a gente sempre foi acostumado a retrair, esconder isso, porque isso era do diabo, né? Isso não era de Deus. Então a gente foi sempre acostumado a retrair, ocultar, e chegou no ponto que está hoje. Só que é justamente esse ponto que é o alerta para nós, né? Tenha consciência disso, tome consciência da sua sombra e trabalhe com ela. Por quê? Quando a gente trabalha com a sombra, a gente consegue ser uma pessoa melhor, consegue evoluir, se transformar, consegue curar feridas do passado, consegue chegar mais perto dos deuses, consegue ajudar as pessoas que você ama, mas isso não é fácil, tá? Não é fácil. Nunca ninguém disse que seria fácil. E realmente não é fácil, tá, pessoal? Tô falando isso aqui, mas não é fácil. E eu posso dizer com convicção que não é fácil. E quando você começa, é um processo contínuo, até por toda a sua vida. Daí a gente vai entender muitas coisas da bruxaria que a gente não entendia antes. Até em livros básicos de introdução à bruxaria, você tem umas sacadinhas assim, umas jogadinhas do autor que você não consegue entender muito bem. Quando você vai entender a sombra, você fala, era disso que ele estava falando. Era exatamente disso que ele estava falando. Por que as pessoas não citam a sombra nos livros? A maioria, né? Porque é um assunto muito polêmico, e é um assunto muito extenso, é um assunto que as pessoas também não querem aceitar dentro de você mesmo. Você aceitar que você tem um temperamento, que você tem uma parte de você que você não conhece, que você talvez não sabe o que você pode esperar dessa sua parte, é complicado, pessoal. É complicado, né? Mas é de você trabalhar isso também. E a bruxaria, a verdadeira bruxaria, é esse o sentido dela, tá? A transformação, a ascensão aos deuses, junto aos deuses. Bom, pessoal, esse vídeo que eu fiz hoje, ele parece estar meio confuso para as pessoas que não estão acostumadas com esse assunto, né? Mas procurem, pesquisem, leiam esse livro que eu recomendei para vocês, que é muito bom, tá? Qualquer coisa também, só me mandar um e-mail, manda pergunta pra mim, manda um e-mail pro Vlog Pagão. Eu tô disposta a esclarecer as dúvidas de vocês, tá? E esse vídeo que eu fiz, eu não tive o intuito de ensinar nada pra vocês. Por quê? Justamente por eu ter falado que esse assunto é um assunto muito sentido que a gente tem, né? É uma coisa que a gente precisa sentir. Não é uma coisa assim técnica que a gente pode aprender, como sabás e esbás, que tem uma sistemática pra gente ter esse conhecimento. Não, tá? A única coisa que sabemos é que a sombra é uma parte de nós, é uma parte do mundo e principalmente uma parte dos deuses. Ela é super necessária no caminho da bruxaria. Ela é super necessária para a nossa transformação, para a nossa cura, para a gente curar a gente mesmo e também os outros, melhorar o mundo. Se você quer ser uma pessoa melhor, trabalhe com o seu ser por completo, que é a parte boa e a parte ruim de você mesmo, a parte luz e a parte sombras de você mesmo. A mesma coisa com os deuses. Você quer celebrar os deuses em plenitude? Você quer estar em conexão com eles plenamente? Trabalhe as duas partes dele sempre. Vai de você parar e pensar na situação da bruxaria. Vamos dar um exemplo que às vezes as pessoas não pensam. Por que a Pandora está falando sobre sombra, sobre isso, sobre aquilo? Não faço nem ideia do que é isso, a bruxaria nunca falou sobre isso.
nunca li isso em nenhum livro básico, nem nada disso. Eu leio sobre o sabá, sobre esbá, sobre rito de passagem, magia e o caralho a quatro. Eu nunca ouvi falar sobre sombra. Mas pensa numa coisa. A roda do ano que a gente aprende em livro, ela é metade luz e metade sombra, né? Ela tem celebrações de morte e celebrações de vida. A gente costuma dizer que os mistérios da bruxaria tá na nossa frente, assim, ó, a um palmo do nosso nariz, a gente que não consegue ver. E como que as pessoas dizem que não tem nada de sombra na bruxaria, que a bruxaria não fala nada sobre isso, se a nossa própria celebração, se a nossa própria maneira de levar a vida é baseada em sombras e luz? É um fato para você parar e pensar. E para você ver o quão importante esse assunto é dentro da bruxaria. O quão profundo ele é e necessário para sua caminhada e para sua evolução, tá? Como eu falei, esse vídeo não tem o intuito de ensinar nada para vocês, porque não é técnica, pessoal, é prática. Não é técnica, é você vivenciar a bruxaria. Quando você começa a sair dos livros e começa a praticar a bruxaria diariamente, todos os dias, a todo momento da sua vida, porque ser bruxo não é só ser bruxo na hora de sabá, ou na hora de esbá, ou na hora de acender uma vela para os deuses. Ser bruxo é cada respiração que você dá, você oferecer ela aos deuses, agradecer ela. Cada vez que você faz isso, você está inalando um pouco de Deus. Tem algo mais profundo que isso? Isso é viver a bruxaria no seu dia a dia. E a sombra, você só tem consciência dela quando você consegue viver ela dentro da sua vida e não separar ela, não separar a bruxaria da sua vida cotidiana. Não é só na hora do sabá e do esbá, né? E essa completude você vivencia. E a sombra, você só vai conseguir vivenciá-la, entender ela aqui, quando você começar a praticar a bruxaria na sua vida. Então, qual é o intuito do vídeo, então, Pandora? Se não é para ensinar nada, se você não passou nenhuma técnica, nem nada disso, qual é o intuito do vídeo? Pessoal, o intuito desse vídeo hoje, primeiro, fazer as pessoas tomarem consciência de que essa é uma parte integrante da nossa crença. Essa é uma parte integrante de você, de mim e dos deuses. Você tem um lado sombrio. Isso é indiscutível. Segunda coisa, fazer com que as pessoas que estão chegando agora na bruxaria tenham consciência de que não é só coisas bonitas que tem lá. Que quando você começar realmente a mergulhar dentro da bruxaria, você vai ver que você não vai achar só coisas boas e bonitas. Vai ter coisas que são desagradáveis. E se você quiser continuar, você vai ter que enfrentar elas. Outra coisa, para você ter a consciência que você só está caminhando rumo aos deuses verdadeiramente se você for uma pessoa completa e verdadeira consigo mesma. Para você ser completo e verdadeiro consigo mesmo, você precisa se compreender, se entender, se conhecer e se transformar. Aí sim você consegue alcançar os deuses, nem que seja por um momento, mas você consegue. Isso não é fácil, dá trabalho, mas você consegue, tá? Esse é o verdadeiro caminho da bruxaria. O caminho de luz e sombras. O caminho de equilíbrio. O caminho dos deuses. Por que que na dedicação a gente fala que a gente vai enfrentar o período escuro da alma, a noite escura da alma? Por quê?
Isso não é nenhum segredo que eu tô falando aqui pra vocês. Nós lemos em livro, essa frase é famosa já. Você, na dedicação, vai enfrentar a noite escura da alma. É exatamente disso que eles estão falando pra você. Esse lado sombra que a bruxaria tem. Na dedicação você acessa essas sombras. Por quê? Porque se você tiver um sacerdote verdadeiro, ele vai te introduzir a isso. Porque é necessário. Não que seu estudo seja baseado somente nisso. Não. É o equilíbrio, pessoal. É o equilíbrio. Tá? Tenha também em mente que ter sombras e trabalhar com elas não é ruim. Não é ruim. Não é uma coisa maléfica e horrível. Não. É uma coisa muito boa para você. Você está se transformando. Você está se conhecendo. Imagina que bênção é você conhecer o lado escuro de você mesmo. É uma evolução. Não é nada de ruim. É uma evolução. Falando assim parece chocante. Nossa, é ruim. Mas não é ruim. Tá? Vai de você também abrir a sua cabeça como bruxo que você é. E ver a realidade das coisas. Ver que a bruxaria ela é completa. E sim, complexa. Tá? Ela engloba muitas coisas. Os deuses são exatamente tudo. Quando falamos que os deuses são exatamente tudo, esse tudo é tudo mesmo. Esse tudo engloba tanto preto como branco, tanto claro como escuro, luz e trevas. Tudo, pessoal. Tudo, tudo, tudo. Tá? As pessoas precisam ter essa dimensão de tudo dos deuses. Eles são tudo e são nada ao mesmo tempo. Eles são luz, aquela luz ofuscante que você não consegue nem ver. Mas também é aquela sombra que quando você olha, você também não consegue ver nada. Eles são exatamente tudo isso. Né? E você tem que ter consciência da dimensão que é isso dentro da bruxaria. Tá? É um assunto muito profundo, sim. É um assunto extenso e difícil de se falar, mas super fácil de se sentir e vivenciar. Depende, tá? Vivenciar não é tão fácil assim. Mas você vai ver que é gratificante, gostoso e transformador. Acredito até que depois desse vídeo muitas pessoas vão repensar o caminho na bruxaria, não é? Porque não é só flores, tem alguns espinhos também. Espinhos que doem, até espinhos que não dá pra arrancar das rosas. Mas faz parte do processo, pessoal. Se você não quiser se entregar verdadeiramente, não comece, porque é isso que a bruxaria exige de você. Transformação, autoconhecimento, autoaceitação, a cura. A bruxaria é uma religião de transformação contínua e diária, todos os dias, a todo instante. Você precisa viver os deuses, senão você não vive a bruxaria plenamente, senão você não é um bruxo de verdade. Ok? O intuito desse vídeo hoje não é amedrontar ninguém, não é deixar ninguém confuso, é justamente esclarecer as coisas. Fazer as pessoas tomarem consciência do que realmente é a bruxaria. Fazerem as pessoas pensarem um pouquinho mais nas coisas e repensarem talvez o caminho que você escolhe para sua vida inteira aí. Nós achamos algumas informações sobre esse assunto na internet. Tem muitos livros até do paganismo que falam sobre esse lado sombra da gente. E não são livros básicos que falam isso, tá? São livros mais profundos. Mas tem alguns livros que pincelam. E mesmo que seja uma pincelada, você precisa ter esse conhecimento. Mesmo que você não esteja preparado, se você for um bruxo solitário, se você não estiver preparado para trabalhar com isso agora, respeita o seu tempo. Mas tenha consciência que uma hora você vai ter que trabalhar com isso se você quiser continuar sendo bruxo, tá? Se você quiser continuar num caminho verdadeiro,
Se você não quiser ser um bruxinho Pink Wicca, você vai ter que trabalhar isso, tá? Se você é de um caminho grupal, que você tem um sacerdote e uma sacerdotisa, dependendo, eu não posso falar aqui, porque cada tradição tem o seu método, né, de ensino e tal. Tem coisas que é ensinado somente em alguns graus, mas o trabalho com a sombra é imprescindível. Então, se você chegou num estágio que você sabe que você já está preparado para isso, e seu sacerdote ainda não tocou nesse assunto com você, comece a desconfiar do caminho verdadeiro que ele disse que te introduziu, tá? Porque a sombra é imprescindível, pessoal, e ela é inevitável, porque ela é parte dos deuses. E se você não tiver essa consciência com você, sai da bruxaria. De verdade, é um conselho, assim, de alguém que trilha todo dia. Eu faço vídeos pra você aqui, mas eu não sou bruxa só nesse momento. Eu sou bruxa a todo instante. Todo dia eu sento no meu altar e entrego a minha vida aos deuses. Eu entrego a minha vida a eles. Eu vivo a bruxaria a todo instante. Então, eu não estou falando isso porque eu li no livro que eu mostrei pra vocês. Eu falo isso porque até mesmo antes do livro, eu já vivenciava isso. E eu vejo que esse assunto está realmente muito gritando por necessidade de ser conhecido. Eu não posso falar para vocês com grande profundidade sobre isso, tá? Porque é um assunto bem velado da bruxaria. Até por isso ele é meio escondido. Por quê? Porque é um dos mistérios da arte. Não a sombra em si. A sombra ela é conhecida. Mas tudo que ela abarca são mistérios que vocês acessam no tempo de vocês, na hora de vocês, vocês com os deuses. Então não é eu, nem seu sacerdote que vai falar isso pra você. É você com você mesmo, tá? Eu só tô dando essa introdução porque, como eu falei, é um assunto que precisa de atenção. E com o crescimento da bruxaria hoje, que também é muito bom, as pessoas não... eles estão se empolgando demais com a parte legal, com a parte rosa da bruxaria, né? Mas e o resto? As pessoas esquecem ou talvez nem conhecem, né? Então acho que isso é de suma importância. Pesquisem aí, fica aí para pesquisas posteriores de vocês, reflexões posteriores, reflitam bastante sobre esse assunto. Qualquer dúvida pode me perguntar, eu estou à disposição, tá bom? Sempre. E realmente, do fundo do meu coração, eu espero que eu tenha conscientizado muitas pessoas. E espero também ter ajudado e não confundido ainda mais a cabeça de vocês. Pessoal, tomem realmente consciência do que é a bruxaria, ok? É um caminho bastante sério. Muito, muito, muito sério. Não é brincadeira, não é brincar de ser bruxo, não, tá? É um caminho muito sério. Quer um caminho fácil? Continua lendo a Bíblia que você vai ter um caminho fácil, tá? Mas se você tá na bruxaria, eu sinto informar que não vai ser fácil, tá? Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha esclarecido algumas coisas e que tenha conseguido passar o meu recado pra vocês, que é o mais importante pra mim. E a gente vai aí continuando com vocês. Queria também aproveitar essa deixa e falar que eu sei que tem muitos bruxos verdadeiros que passam por isso de verdade, né? E eu quero que vocês que sabem do que eu estou falando, que já entendem, eu quero que vocês saibam que o vlog pagão, ele não é somente uma fonte de conhecimento. O vlog pagão, você encontra amigos também, de verdade. E você pode contar com a gente se você precisar de alguma coisa. Qualquer um de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.